No entanto, todo o ideário pedagógico ele está ancorado numa visão de mundo que cultiva o transcendente, a espiritualidade também, e as tradições. Educar, liderar e prosperar com propósito na era da hiperconectividade. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Aloncast, um podcast que conecta fé, negócios e propósito. Aqui nós vamos conversar com empresários cristãos que prosperam com princípios, gestão e visão do reino. Nosso objetivo é inspirar empresários, educadores, líderes a desenvolverem negócios sustentáveis e com propósito. Hoje o tema é profundo e é atual. Educação, liderança e impacto da hiperconectividade na formação humana e suas consequências nos negócios. Tá preparado aí? E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui uma referência em gestão educacional e na formação de valores, o professor Daniel Contro. Obrigado, professor, pela sua presença aqui. Grande prazer estar aqui com vocês. O professor Daniel é diretor e fundador do Colégio Liceu Jardim, uma das 15 melhores escolas do Brasil, listadas pelo Enem, e com sede aqui na região de Santo André. É um educador cristão, empresário e pensador que tem provocado pais e líderes a pensarem o papel da disciplina e da espiritualidade na sua vida moderna. Professor Daniel, é uma honra recebê-lo. Seja muito bem-vindo ao Aloncast. Mas antes de começar essa nossa conversa, como o próprio professor Daniel falou assim, é como nós falávamos antigamente em volta da fogueira, né, professor? Lembra de seguir, curtir, compartilhar o episódio com quem você ama e com aquele que você acredita que faz sentido. Porque essa é a forma que o algoritmo, as redes sociais entendem que o conteúdo é relevante e vão entregar para mais pessoas. Então, não deixa de seguir, curtir, compartilhar. Esqueci alguma coisa, esposa? Compartilha, segue, comenta. É isso, né? E lembrando sempre que o Aloncast é um oferecimento da Alon Capital Finanças com Propósito, um family office de planejamento financeiro e consultoria de investimento com propósito e princípios cristãos para você. Seja bem-vindo, professor Daniel. Muito obrigado, prazer de novo estar, repito, um grande prazer estar aqui com vocês. Professor, vou começar aqui uma pergunta, né? No mundo dos negócios e da fé, a gente fala sobre mordomia e propósito. Eu dou aula sobre mordomia cristã e eu sou apaixonado, né, sobre esse tema. E no livro do profeta Osés, no capítulo 4, versículo 6, fala que o povo ele é destruído por falta de conhecimento. E aí, olhando na parte educacional e expandindo para a nação como um todo, como é que você vê, né, a prosperidade, a educação, a conexão da educação e, né, da prosperidade na condução da educação das nossas crianças hoje? Pois bem, vocês sabem que o Brasil, lamentavelmente, é um case invertido do ensino. É um case de insucesso. Em várias pesquisas e análises comparadas, o Brasil sempre aparece como um dos países de pior performance, quer dizer, os estudantes brasileiros. Nós temos hoje pelo menos uma dezena, tem mais, de grandes provas internacionais para o ensino básico, né, abaixo dos 17, 18 anos. Em todos eles, sem exceção, o Brasil sempre ocupa uma posição rasteira, gramínea, caudatária, entre os piores. E isso se deve tanto pelas escolhas metodológicas erradas que fizemos, métodos sem evidência científica, sem comprovação de resultados, e também os valores da nação brasileira, não é? Aí acho que já indo mais direta à sua questão. Nós fazemos uma educação muito ideológica, nos afastamos daquela centralidade de uma formação, que é o papel da escola, de uma formação mais clássica, especialmente, né, a crença, aí já acho que indo um pouco para a visão de mundo, Eduardo Prado diz assim, não há pedagogia sem filosofia. Ou seja, toda a prática pedagógica, ela está ancorada numa visão de mundo, em valores, convicções, não é, princípios. E no meu caso, no nosso caso na escola, todo o nosso ideário de ensino, ele foi construído em cima das tradições e dos valores judaicos cristãos, não é? As grandes tradições do Ocidente, de inspiração judaico-cristã,
que, de certa forma, moldaram a sociedade ocidental, não é? E nos levaram aos estágios mais desenvolvidos, mais luminosos de conquista dos direitos da pessoa, das liberdades, né, o respeito aos direitos individuais, e que essa educação, ultimamente, mais secularizada, irrigada de ideologias geralmente seculares, não é? Materialista, tem prestado um desserviço também na constituição do caráter e da personalidade, da mente das crianças, né, dos jovens. Então, sim, o Brasil vive um desafio acadêmico de ter um dos piores ensinos do mundo e, por outro lado, o pouco ensino que é feito, oferecido às crianças brasileiras, esse ensino está revestido de uma ideologia e de princípios extremamente materialistas. Isso é uma conjugação nefasta, não é? Você produz um indivíduo não instruído e ainda no pouco que ele é instruído, ele é doutrinado, na verdade, para ideologias que consagram o materialismo. E quando o senhor fala de economia, um ponto que é bem interessante é que toda a base de toda a economia é a educação, né? E principalmente na questão da formação, né? Eu falo que a educação, e eu já fui dono de escola e trabalho com educação, sou formado em andragogia, a Thaís também tem escola, então assim, a gente vive muito a educação, e é uma coisa que eu sou apaixonado. Quando muitas vezes as pessoas falam para mim, Rafa, qual que é o melhor investimento que eu posso fazer? O melhor investimento é a educação. E por quê? Porque eu tive a consciência, professor, que a ignorância, ela gera uma dependência. Toda ignorância gera uma dependência. E uma dependência financeira, por exemplo, ela aprisiona tanto as famílias, né, e também países inteiros. Quando a gente não tem uma boa educação, né, e entendendo que a educação é um investimento, todos nós ficamos presos ali nessa questão e totalmente dependentes de um sistema, dependente de outras pessoas, e não temos uma liberdade, né, de escolha nem de consciência, né? Interessante isso, porque o Perfeito. Conhecimento liberta, você fala, né? O conhecimento liberta. Conhecereis a verdade e a verdade você libertará. Já está na prática aqui, né? Nem todo conhecimento, não é libertador, mas o bom conhecimento, não é? O conhecimento revestido de um fundo moral, ético, Com princípios, de grandeza, né? Exatamente, Valores. alicerçado em valores, em princípios elevados, ele enobrece, ele desenvolve o ser humano, ele faz o ser humano uma pessoa mais equilibrada, não é? Com mais saúde mental e com mais capacidade também de servir, né? De abraçar e colocar-se no mundo por princípios, por propósitos, não é? Valores. Hoje a riqueza das nações, pensando em riqueza material, mas que tem uma relação também com a riqueza moral, vamos dizer assim, espiritual, moral, transcendente, a riqueza das nações ela se derivou dos minérios, das commodities, vamos dizer assim, minérios, espigas formosas, rebanhos malhados, como os poetas dizem, né? Para a produção de ciência, para o registro de patentes, né? A produção do conhecimento, tecnologia. É a sociedade do conhecimento, Sim. É a mais-valia, sobretudo, do saber, usando uma expressão do socialismo, não é? Então, quando o Brasil faz uma educação enviesada ideologicamente, afastada de métodos e técnicas eficazes, nós estamos condenando um povo, ao mesmo tempo, à burrice e à pobreza. Seja pobreza intelectual, seja pobreza também moral. Você vê que o Brasil é considerado hoje um ambiente de alta degradação intelectual, porque degradou a sua língua. Nós somos campeões mundiais de uso de gíria, nós somos campeões mundiais de adaptação dos clássicos. Nós pegamos as obras clássicas, nenhum país faz tanto quanto o Brasil. Adaptamos os livros clássicos, né? Resumimos, degradamos, aviltamos grandes obras com resumos medíocres, né? Deixa o negócio cada vez mais raso, né? Raso. Para deixar nós mais vivemos fácil. Nós vivemos uma pandemia de mediocridade, de imbecilização no país, não é? São vários indicadores que temos, por exemplo, há uma retração, uma contrição do vocabulário entre a geração mais jovem, sabe, a turma a turma do tipo assim. Né? E até para escrever, né? Você não, em vez de falar não, é N. Em vez de é VC. Tem um tradutor, fala assim, que diabo que a pessoa está escrevendo aqui, quando você fala com um jovem no WhatsApp, com uma mensagem assim,
tem tantos abreviações assim que você não consegue entender o que a pessoa está Uma falando ali. linguagem própria. É. O Instituto Oswaldo Melantônio, há um tempo atrás, já faz alguns anos, divulgou um estudo comparado entre o vocabulário. Porque quando você degrada a língua de um povo, você degrada a sua inteligência e até o seu caráter. Né? Você pode ver que gangues criminosas têm um linguajar próprio. Uhum. A Bíblia diz também que há uma relação entre a linguagem e o caráter. Total. Quando você perverte o caráter, você perverte a linguagem também paralelamente. O Instituto Oswaldo Melantônio, ele divulgou um estudo comparado, jovens de 17, 18 anos, não com o dinamarquês, o norueguês, mas aqui o chileno e o argentino. O jovem brasileiro, ele domina cerca de 52% só do universo léxico, do número de palavras, não é? Que um chileno ou um argentino detém. Nossa. Quer dizer, um pouquinho mais da metade. Uhum. Nós não somos um país leitor. O ano passado, um dado que está aí na internet, para confirmarem, não é? 84% dos brasileiros não compraram um livro sequer. Um livro sequer, não é? Então, nós não somos um país leitor. A nossa música, agora o funk, lamentavelmente, foi incluído no calendário da cultura nacional. Pela Como cultura uma coisa dessa, né? Não é? Então, quando você cultiva esse nível, né? A gíria... Os erros de português, Não é? né? Não, o senhor fala, por exemplo, da escrita, né? Eu, ano passado, publiquei um livro e confesso que eu poderia... Ele é uma transcrição de uma palestra. Sempre que eu acabava de dar uma palestra nas empresas ou nos lugares que eu palestrava, as pessoas perguntavam, Rafa, como é que eu faço para levar esse conhecimento para minha casa? Eu queria tanto que meu filho ouvisse, eu queria que meu pai, minha mãe e tal... E essa dor foi crescendo dentro de mim. Eu falei assim, sabe, vou pegar essa palestra e vou transcrever. Confesso que quando eu fui escrevendo o livro, a minha vontade era explorar muito mais o conteúdo, porque era um conteúdo muito riquíssimo. No meu livro eu falo sobre as fases da vida do investidor. Né? Ao longo dos 20 anos que eu trabalho no mercado financeiro, eu vejo as pessoas em suas diversas fases. Só que eu fui refletindo e falei, olha, se eu fizer um livro muito grande, as pessoas não vão ler. Eu corro o risco de, ser comprado, mas não ser absorvido. Então, até mesmo, olha só, o autor, ele não sei se acovarda, talvez, aqui de uma cultura. Se adapta, né? Se adapta. Eu falo assim, olha, eu quero ser lido, eu quero ser acessível às pessoas. Então, eu escrevi um livro que dá uma leitura de 1 hora, talvez, ali. Eu falo que é uma leitura de aeroporto, né? Aeroporto. Então, assim, aquela leitura mais rápida, mas que eu conseguisse trazer um conteúdo para que as pessoas depois tivessem sede ou vontade de buscar mais conceito, mais conhecimento, né? Nós vivemos a sociedade do ver e não do ler, não é? Uhum. E as neurociências demonstram com muita evidência a vantagem do ler sobre o ver. Uma criança que vê, por exemplo, eu tive a oportunidade nos laboratórios da Google, naquele projeto Conectoma, acho que vocês conhecem, hoje é a maior devassa que se tem no mundo sobre o desenvolvimento do cérebro. É um conjunto de grandes instituições internacionais com rios de dólares na mão, fazendo a mais abrangente pesquisa que já se fez sobre a estruturação da inteligência, né? O fomento, o desenvolvimento da inteligência. E lá nos laboratórios tinha imagens curiosas assim, de uma criança de 9 anos lendo e você fazia muitas neuroimagens de como se acionava o cérebro, né? As sinapses, todas as redes neuronais, da estrutura cognitiva que era acionada pelo ato de ler. Depois essa mesma criança mudava para uma tela assistindo um filme sobre o livro. É extremamente mais pobre o ver, não é? Olha. Porque quando você lê, você imagina, você usa faz muito mais sinapses. Você é coautor, não é? Uhum. Por isso, quando a gente lê um livro numa idade, depois você vai ler mais tarde, o livro é outro, a obra tem outra, porque nós somos outros também, então tem uma coautoria. Então, ver é muito mais pobre do que ler. E hoje nós não temos muita paciência mais para... Nós somos uma sociedade do ver e do falar, Sim. não é? Estamos falando a toda hora, em todos... mas falar também, o falar é da genética, o falar. Toda criança fala, Sim. não é? Exceto os neurodivergentes, os neuroatípicos. Toda criança vai falar. Agora, a escrita e a leitura não é da genética, é da cultura. Aprende-se, né? E conforme a educação que a gente recebe, os estímulos todos, uma criança que
nasce num ambiente de muitos estímulos, onde os pais são leitores, cujos pais conversam bem, terminam as frases, têm uma boa dicção, desde o ventre da vida intrauterina. Cantam para as crianças boas músicas, leem histórias, né, as histórias de fundo moral, psicomoral, os irmãos Grimm, por exemplo, que maravilha as histórias do irmão Grimm, né? Mas o que se tem hoje, não é? Infelizmente, são os funks, os imitadores de foca, não é? Com milhões de seguidores. Infelizmente. Professor, falando um pouquinho sobre gestão, né? Que esse é o meu mundo aqui, que é onde eu vou abordar. O Liceu Jardim, ele tem um modelo de gestão admirado, combinando a excelência acadêmica e a formação de caráter. Como o senhor enxerga o papel do líder, seja ele o pai, o diretor, o empresário, como educador dentro do seu ambiente? A liderança dele dentro do ambiente em que ele atua. A mais poderosa forma de educar é pelo exemplo e pela coerência, não é? Então, é essencial que o gestor ele seja um líder pelo exemplo, pela convicção, né? pela demonstração de propósito a todo instante e momento. Então, aquilo que os militares gostam muito, né? O exemplo arrasta, né? Uhum. Eu acredito muito nisso, especialmente com a criança, porque o exemplo não é uma forma de educar, é a mais poderosa para a criança. E a coerência. Então, por exemplo, tudo que você cultiva dentro de um ambiente escolar, a escola tem que dar o exemplo, né? Quero crianças caprichosas, a escola tem que ser caprichosa. Quero crianças responsáveis, a escola tem que ser a primeira a cumprir prazos, horários. Por exemplo, no liceu, se a reunião é 7h30, só tem 30% dos pais. 7h30 começa a reunião por respeito a quem chegou no horário. Com certeza. Mania que nós temos de desrespeitar quem cumpriu o horário para esperar o atrasado. Não é? Essa cultura da mediocridade. Parece que quando. eu vou Isso. esperar mais 5 minutinhos. Não, aí no próximo eu não tenho um estímulo para ir no horário. Chega no horário. Você está condecorando quem não cumpriu, né? Uhum. E isso, assim, o presenteando. capricho da criança, ela tem que ver tudo isso no dia a dia da escola, Uhum. né? A responsabilidade. A gente fala muito, a gestão tem 3 princípios extraordinários, na escola nós cultivamos muito isso, né? Que é a constância, não é? A coerência, não é? E a consequência também, porque se não tem consequência, você não educa. Né? Uhum. A consequência pode ser sempre reflexiva, reparativa, não precisa ser punitiva sempre, mas também há limites para tudo, não é? Acho então que esse princípio da coerência e do exemplo tem que estar presente especialmente no ambiente educacional, né? Especialmente, acho que em todos os ambientes deve ser válido isso, mas no ambiente educacional, porque para educar a criança sem o exemplo do adulto, a coerência das nossas atitudes, não é? Entre a prática, o discurso e a prática nossa, fica muito desafio. Igual aquele pai que fala pro filho assim, ó, filho, não bebe, não fuma, não sei o quê. Mas o pai tá lá fazendo tudo isso. Assim, que incoerente isso, não dá exemplo, não tem coerência. Que sociedade que vai ser formada se não tem esse exemplo, não é? Exatamente. E dentro das empresas as mesmas coisas. A gente vê muito o dono, né, o empresário, ele coloca regras que nem o próprio horário, né? O próprio horário. Ele exige que todos estejam lá em determinado horário, mas a gente vê que as empresas de sucesso mesmo, o dono chega até antes. Sim. E sai depois, inclusive. Eu não digo que eu sou exemplo para ninguém, mas eu não sei chegar depois. Né? Não, para mim é incongruente também. Eu estou lá junto com as primeiras crianças e às vezes, geralmente, com as últimas. Eu acho que é uma questão assim, até ética, de responsabilidade também, civil e ética, né? Acho essencial isso que você colocou. E tem dono que a empresa cresce um pouquinho, ele já acha que pode chegar às 9, ir embora às 16, enquanto não. Acho que o exemplo continua falando mais alto. Você delega, mas também, como a Thaís fala, não pode delargar. Delargar. Exato, não, deixa lá que eles resolvem, eu vou pro clube e tal. Tem que estar ali no front, mas principalmente cumprindo com as mesmas regras que você colocou para os outros. Perfeito. Sempre pelo exemplo, né? As mesmas regras que você colocou, você tem que ser o primeiro a cumprir. Professor, não sei se eu ouvi o senhor num podcast, ou se eu li alguma coisa sobre o senhor, mas eu me lembro de um termo que me marcou, que me deixou muito reflexivo, que o senhor falou sobre mentes soterradas. Tanto dessa questão dos estímulos digitais que a gente tem vivenciado,
né? E a gente está vendo assim, como que empresários ou líderes podem proteger a sua mente? Porque hoje em dia a gente é bombardeado de inúmeras ruídos a todos os momentos, de todos os lados, né? Como é que o senhor faz para proteger a sua mente? E que conselho o senhor daria para os empresários que nos ouvem aqui? Como proteger as suas mentes, as mentes das suas equipes das suas famílias, trazendo clareza, discernimento e fé? Perfeito. 84% de tudo que o brasileiro consome na internet é lixo. Entretenimento vazio, né? O Instituto Veicon, não, Vacon, Veicon, não sei a pronúncia certa, mostrou isso numa pesquisa recente. Quer dizer, o próprio GPT, a pergunta que o brasileiro mais faz para o GPT é se o Palmeiras foi campeão mundial. Não, gente. É a pergunta recorrente. Você que é nosso ouvinte, eu já te respondo. Não foi campeão mundial. Pronto, não precisa fazer mais isso. Faz outro agora. Quer dizer, pode ter um momento de lazer, pode perguntar isso, mas usar uma ferramenta com este potencial, né? Esse portento que é a pergunta campeã. É triste, não é? Então, você disse muito bem, se a gente não tiver alguns cuidados de proteger a nossa mente, não é? Eu, por exemplo, não sei se é nada de parâmetro, né? Mas de querer ser parâmetro, mas eu gosto de ouvir música clássica, não abro mão da minha leitura, da leitura da Bíblia, não é? Porque a palavra de Deus tem uma virtude que é única. São princípios eternos. São princípios eternos, tem uma unção especial, não é? Também os grandes clássicos, a alta literatura, não é? A boa música, a alta literatura e bons podcasts. Sim, com certeza. Não estou fazendo demais. Eu ouço muito. Eu também. Então, no trânsito, eu sou um consumidor de podcast. Eu também, porque é uma época maravilhosa. Não é? Você imagina, eu queria começar a minha vida agora, não é? Você imagina, você tem uma biblioteca de Alexandria na mão aqui, não é? O que tem, esse YouTube é uma coisa prodigiosa, maravilhosa. Agora precisa seletividade. É bem usada. Sim, bem usada realmente. Precisa seletividade. Porque, na verdade, a tecnologia ela é amoral, não é? Quem é imoral ou moral é o ser humano. São as nossas escolhas. Não é? Ela é só uma ferramenta, um veículo. Uma ferramenta. Uma faca pode ser usada para colher uma flor ou tentar assassinar um presidente. Né? Quer dizer, a questão é o uso da ferramenta, como você bem colocou. Eu vejo que em Romanos, no capítulo 12, apóstolo Paulo nos convida a transformar a nossa mente, né? E fazer essa releitura, como o senhor colocou, dados tão importantes aqui, olhando o nosso século presente, fazendo essa releitura, é muito importante a gente pensar o cuidado com a nossa mente e as escolhas que a gente faz. Esses dias eu ouvi um podcast e a moça falava justamente isso. Assim, imagina só que você vai para uma praça ou para um parque da cidade e você é vendado. E você senta no chão, vendado, abre a boca e as pessoas vão começar a colocar na sua boca aquilo que elas querem. Você vai se sentir confortável? Sim ou não? Ótima analogia. Né? Assim, é isso quando a gente abre o nosso celular com as redes sociais e a gente vai arrastando para cima. Vamos colocando coisa na nossa boca, a gente vai engolindo. Ao mesmo passo que você pode rir com um cachorrinho ali, uma brincadeirinha, numa próxima cena você te dá um gatilho, você já dá uma ansiedade, já fica estressado e já gera uma série de consequências neurais ali que muitas vezes você não tinha consciência que isso pode gerar, né? Como isso, e a mente é o principal ativo que a gente tem, principalmente para as organizações, né? E para crescimento na vida em geral. Perfeito. Tem um filósofo espanhol chamado Júlio Maria, acredito que você já tenha lido alguma coisa dele. Ele fez uma pesquisa já faz um certo tempo, mas deve ser muito atual. Ele escolheu 10 grandes metrópoles no mundo e procurou estudar, São Paulo no meio, uma delas, procurou estudar quantos impactos sonoros, né, auditivos e visuais a gente recebia num dia. Nossa! Né? E naquela época, hoje deve ser mais, ele chegou à conclusão que em torno de 3.000, né, um bombardeio de estímulos, impactos, solicitação. Então, nosso cérebro é bombardeado, você colocou bem, não é? É muito cansativo, exaustivo. É exaustivo. Tem um autor que escreveu até recentemente, não é? O chamado cérebro podre, apodrecendo o cérebro no sentido figurado, né?
Então, é um desafio hoje você manter uma certa sanidade, não é? Manter um arejamento mental, psicológico imerso, porque nós quase não temos mais tempo de reflexão, de contemplação, não é? Se a gente não parar um pouco... De silêncio, de acalma. Silêncio. De calma. Por exemplo, um estudo recente que eu vi, se você lê 10 minutos, o estudo falava em 6 minutos, já estou arredondando para 10 que dá uma folga. Falar 6 minutos, chega para quem tem hipertensão, chega a baixar Olha, a leitura. a leitura. Leitura de boa literatura, não é? Paulo Coelho não, né? E tanto que vai você vê a sociedade hoje pegando o quê? Assistindo séries e estão cada vez mais eletrizantes, mais conectadas, te geram muita ansiedade para você assistir outro episódio. Exato. Né? Eu gosto muito de série também, mas eu tô em algumas, principalmente à noite, quando me dá sono, o que eu faço? Eu desligo a televisão, desligo mesmo, no meio do episódio. Porque não pego aquele gatilho da alta do final do episódio pra me jogar pro outro. Para jogar pro outro. Então, a hora que acaba, eu começo a ficar morna, assim, começa a me dar um pouco de sono, eu desligo e vou pra cama. Você vê o efeito da alta literatura, não é? Há muitos estudos, eu conheço alguns, mas tem um americano relativamente recente, se eu não me engano, é de Yale, dizendo assim que 2 horas de leitura dos clássicos durante 100 dias, portanto 200 horas de leitura, não é? Coloca o cérebro 3 ou 4 pontos de QI a mais. Meu Qualquer Deus. cérebro. Nossa, que Não é? legal. Então você vê, claro, quando você enriquece o vocabulário, como é que dizem os teóricos da língua, né? O meu mundo é a minha língua, não é? Você percebe hoje crianças, por exemplo, a gente fala que são gaiolas de passarinho, né? Essas crianças que só vivem em apartamentos, não têm interação nenhuma com a natureza, não é? São crianças adultizadas, né? Está muito em moda essa palavra agora, mas às vezes é um adultizado assim, os pais não conversam muito, a criança não sabe nomear o que sente, não sabe expressar seus sentimentos, né? São crianças que vão adoecer. Sim. Né? Você percebe, às vezes eu vejo birras, né, em determinados lugares públicos, assim, você vê birras de criança, aquela criança que está fazendo birra, ela não tem repertório linguístico para expressar o que ela está sentindo. E aí vem, às vezes, a atuação equivocada do pai, da mãe, fazendo repreensão, condenando. Não, num caso desse, abraça a criança. O que você está sentindo? Por que você está tendo essa reação? Você está com raiva? Não que você vai apoiar a birra, mas ajudar a criança... Estimular na comunicação, Mas você né? valida, Em nomear, você né? entende que ela está sentindo Entender, aquilo, nomear você o sentimento, valida, isso. nomeia e depois direciona para... Depois você tira da birra, né? E professor, falando dessa questão do impacto da hiperconectividade, né? Eu estudei andragogia, que é uma outra área, né, da pedagogia. Andragogia é para adultos. A gente estudava que, na média, você tinha uma atenção de em torno de 45 minutos de uma criança. Estudos recentes falam em 12 minutos. Né? Já falavam até de 20, porque até os TED Talks ficaram de 20 minutos. Isso. E isso tem caído, e isso é muito preocupante. Agora, você imagina como isso afeta, né, o processo de aprendizagem e como isso afeta, olhando agora para a questão do empreendedorismo como um todo, como isso afeta na concentração dos negócios em geral, né? Perfeito. A atenção sustentada, como se fala em pedagogia, se usa muito esse termo, né? As crianças vêm diminuindo cada vez mais o período de atenção sustentada. Isso pelo excesso de estímulo. A primeira é a fragmentação, não é? Os conteúdos são todos muito fragmentados. É comum a gente receber vídeos, às vezes, de pessoas conhecidas, amigos, né? Tem 20 segundos o vídeo e eles falam assim, olha, mas assista até o final. A gente pedir para a pessoa, porque as pessoas interessam nos primeiros 5 segundos. A média é de 10 segundos. A 10 gente segundos, tem não sabia estatísticas disso. dos nossos vídeos assim, varia. 10 segundos, puxa, porque foi bom, bateu 10 segundos, é o vídeo de 1 minuto. Absurdo, começa a ver e já rola. Então você tem que, aqueles primeiros instantes ali são cruciais, ó. Fica até o final, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, a ansiedade, acabamos nos tornando seres ansiosos. Né? A ansiedade é natural, mas hoje é uma pandemia, não é? Nós somos uma geração ansiosa, não é? Como é que chama aquele livro lá? Na geração do cansaço, não é? Não sei se vocês já leram esse livro, eu li recentemente, Geração do Cansaço. Nós estamos cansados pelo bombardeio, a hiperconectividade
ela está levando o cérebro humano a uma exaustão. É. Se não tiver um pouco de controle, de regulação, isso adoece. Não é? Isso adoece. Veja, o cérebro humano tem um limite, não é? De gerenciar. Por exemplo, na adolescência. Por que o adolescente se desengoça? Ele fica desengoçado, piora a letra. O agregado de massa biológica no corpo dele é muito rápido, em um ano, né? Chega a 6, 7, 8, 10 quilos em alguns. O cérebro não teve tempo de se preparar, se reestruturar para fazer o gerenciamento da massa biológica. Agora, imagina um volume não de massa biológica, não é? Mas de conteúdo mental, psicológico, o impacto que isso causa na mente das pessoas. Você vê a explosão de insônia, né? Depressão, ideação suicida, doença mental, não é? Doença mental. Tem muitos estudos relacionando a essa hiperconectividade e um certo desequilíbrio do cérebro da mente humana. Porque o cérebro tem seus pontos de equilíbrio, não é? Naturalmente ele tem seus pontos de equilíbrio. E um cérebro saudável, ele precisa do descanso. Uma criança, por exemplo, precisa de brincadeiras não estruturadas, tempos livres. Agora, como ficam essas crianças hoje? É permanentemente em estímulo, não é? Sim. E nós adultos também, não é diferente. Também. Não é diferente. É. Aí piora a qualidade do sono, né? A questão de obesidade, enfim, todo um conjunto de novas doenças muito ligada a essa vida contemporânea e muitos autores dizendo que tem relação com o excesso, né, de exposição aos estímulos, a hiperconectividade. Tem uma pesquisa que foi feita pela Microsoft, onde 68% dos líderes acreditam que as distrações digitais elas reduzem performance em 30%. Nas empresas, nós vemos as equipes cada vez mais dispersas, isso acontece, checando o celular a cada 2 minutos, por conta vem as notificações, né? Exato. E o senhor acredita que nós estamos formando profissionais menos produtivos por causa do vício na tecnologia? Olha, a tecnologia em si, nós vivemos grandes ondas tecnológicas recentemente, né? A chegada da internet, que 20 e poucos anos atrás, já foi uma boa onda, não é? Olha hoje o que a gente faz sem internet na vida. Depois veio o quê? Veio as redes sociais. Sim. Já foi uma nova onda. Depois o metaverso, já foi uma ventania. Agora, né, a IA vai ser um tsunami, um terremoto, não é? Só está até colocando assim como houve o surgimento da energia elétrica, né, o surgimento da internet, agora é uma nova onda que está reformulando todo o sistema. Perfeito. Você falou uma coisa que eu penso muito. Imagina o impacto de quando a energia elétrica... Porque, né, o mundo vivia às escuras, vamos dizer assim, não é? Você imagina, de repente, você acende e ilumina à noite. Imagina o impacto, a mudança dos hábitos culturais todas, não é? Porque antes a natureza ditava o ritmo, né? Agora o homem, né, construiu o seu próprio ritmo, a sua própria estrutura de horário e tal. Mas sem dúvida, eu não tenho a menor dúvida que, por um aspecto, contribui, coopera, né? Olha, ganho de produtividade inegável, né? Tarefas mais básicas. A tecnologia, ela tem um lado extraordinariamente maravilhoso, não é? Mas o uso da tecnologia é perigoso, não é? Se o Instituto Veiga diz que 83% do que se consome lá é lixo, ela não só, não é, empobrece o indivíduo, mas tem a questão do tempo de uso. Hoje, a média do brasileiro é 4 horas e meia de redes sociais. Meu Deus. De redes sociais, não é? Nós não somos um país leitor, mas um país que vê muito. Então, e no trabalho, os gestores têm dificuldades, não tem? A dispersão do trabalhador, muitos erros são cometidos, não é? Tanto é que eu tenho visto em várias experiências nos Estados Unidos, tem sido muito comum isso, de até ter um horário já permitido para uso e depois não. Né? Você já estabelece, olha... Tem que colocar como política... É uma coisa tão interessante que tem que colocar como uma política da empresa. Política da empresa. Colocado. Mas ainda assim eu vejo, atendo algumas empresas em que a gente vê este problema da pessoa passar muito tempo com o celular e deixar de lado as tarefas que precisam ser feitas. Negligencia mesmo. Negligencia mesmo até por um certo vício.
Vira né? um vício, Não né? é uma coisa, não, eu preciso ter o celular, porque tem empresas que falam, não pode ter o celular durante o horário de trabalho. Só que tem gente que tem filho pequeno, aquela coisa de, e se acontecer alguma coisa? Mas, por outro lado, tem colaborador que não consegue se controlar. Inclusive, teve um caso que aconteceu de um cliente que, quando ele tinha uma limitação de utilização de celular, ó, só na hora do almoço e tal, e o colaborador não aceitou trabalhar na empresa. Falou, não, se for Olha. para controlar isso, eu prefiro não. Ou talvez ele teria que ter um controle da ansiedade dele. Falei assim, eu não sou capaz de passar lá das vício 8 como ao do cigarro, meio-dia. né? Sei lá. Provavelmente era Porque como esse vício. aciona as mesmas áreas de Sim. dependência, De né? dependência. Eu tive um caso, foi um só, mas acho que coincide a sua observação, Thaís, de um colaborador jovem que foi a professora adjunto de crianças pequenas, então precisa uma atenção especial, né? Imagina educação infantil, você tem o professor titular e os adjuntos. No caso, eram 2 adjuntos. E ela foi reorientada 3 vezes pelo uso intempestivo do celular, né? Fora de hora. Tem que pensar, olhando o celular, e as crianças, às vezes, se expostas a um risco de acidente. Bom, ela foi orientada 1, 2, 3 vezes, ela entregou uma carta de demissão dizendo assim que não concordava com a política de uso de celular da empresa. Então, confirmando... né? Então, isso está acontecendo. O próprio colaborador não concorda com a política de uso do celular, porque não consegue. Porque se for verificar, ela foi orientada tantas vezes, não era uma emergência. Possivelmente Emergência, não é. é bem provável que não fosse uma emergência que aconteceu tantas vezes. Todos os dias. A não ser que, eu acho que se fosse o caso, ela falaria, não, eu tô com um caso de um familiar doente, vou precisar de uma Claro. atenção, mas não, E se tem vê sido que... bom senso da empresa também, Do todo mundo tem essa... Exato, mas se vê que é uma questão de vício, né? As empresas têm reclamado muito, não é? Desse desperdício, de desfoco, não é? Colaboradores que perdem o foco, perdem produtividade, não é? Sabe que eu tomo esse tarefas. cuidado, né? E meu celular é todo silenciado. Até a ligação. Não toca, não faz nada meu celular. Por quê? Porque eu percebo que eu me distraio. Até no dia a dia, para trabalhar, eu uso uns fones de ouvido, parece o Galvão Bueno, que reduz, que tira o ruído. Tira o ruído. Porque eu preciso me concentrar. E aí, quando eu ouço qualquer coisa, eu já fico assim, ó, virando a cabeça. Então, isso e cada um conhecendo a si próprio, né, tem que buscar subterfúgios para poder ter uma melhor performance e produtividade. Muito bom você falar isso, Rafael, porque as pesquisas são abundantes. Quer dizer, é uma falácia, não é verdade isso, que o cérebro faz 2 coisas ao mesmo tempo com o mesmo padrão de eficácia. Certeza, não faz. As mulheres falam que tem essa habilidade, uma vantagem muito grande sobre nós, mas mesmo assim, o cérebro, ele faz bem feito, com a melhor eficiência, uma coisa de cada vez. E se criou, por exemplo, estudantes, né, que querem estudar, mesmo ouvindo música. Isso é completamente A equivocado. música também disputa a atenção do cérebro, não é? Pior ainda se for um funk, porque aí não é música, aí já é, né? Não, precisa falar de música clássica. Eu, quando estava na minha escola, de formação de bancários, eu estudei programação neurolinguística. E eu trazia esses dados para os estudantes. Eu falei assim, Rafa, mas eu posso ouvir música clássica para estudar? Eu falei assim, você está competindo a atenção do cérebro. Perfeito. Né? Usa uma técnica Pomodoro, por exemplo, que coloca lá 15 minutos e você já sabe, vai programar a sua mente. Olha, daqui 15 minutos vai despertar e depois eu vou ter 5 de descanso e assim sucessivamente. Mas não dá para competir, e ainda mais hoje. A gente entra dentro do celular, que parece uma caixa de Pandora que nos absorve completamente. A hora que você vê... A gente vai entrar para ver uma mensagem, daqui a pouco você tá rolando. Tipo, como é que eu vou parar aqui? O que eu fui fazer aqui mesmo, né? Exato. Você viaja tanto. Eu vi estudos de empresas que um pouco antigo esse estudo, acho que vocês talvez tenham até melhores informações do que eu, de aumenta o número de acidentes, não é? Conforme a política de uso do... Então, funcionários que usam mais celulares, que ficam mais expostos a telas, têm um índice de acidente de trabalho maior, porque é uma questão de foco. Disputa a atenção, né? É atenção sustentada, né? Exatamente. Falando de propósito e geração Z, muitos jovens buscam sentido e propósito, mas se perdem em distrações. Como que o Liceu trabalha
propósito e espiritualidade sem afastar os alunos da realidade moderna? Este tema é incrivelmente abrangente, não é? Essa Aqui questão não tem da pergunta fácil não, professor. Se eu vim aqui Já percebi, para tomar carinho, não é aqui não. já A percebi. gente quer conversa para expandir a mente dos nossos São ouvintes. O lado de lá da mesa não é profundas. brincadeira. A geração Z, apesar de que ela é tão criticada, eu sempre penso assim, eles não nasceram assim, Claro. eles se tornaram. É. São os 3 grandes ambientes, né? Berço, escola e o espaço, né? A coletividade. Então eles se tornaram assim. É uma geração mais frágil, indiscutivelmente. Quer dizer, se você não cobra, eles não fazem. Se você cobra, eles vão embora. Eles não têm muita vértebra. Eu, como mãe Esse de é o ponto. adolescente, escutando isso, eu falei assim, não é só comigo. Não, Não é uma não é. percepção Não. minha, é geral. É geral. Agora, eles não nasceram assim. Foram os ambientes, né, nos quais eles se constituíram, cresceram, que de certa forma, né, trouxe essa herança, né, ambiental, de ambiente para eles. E como é que nós temos tentado trabalhar isso na escola? Tentando despertar sonhos neles. Propósito. É Viktor Frankl puro, que é logoterapia, né? O propósito. É o caminho. Despertar, né, um propósito elevado, um sonho grande, mostrando o caminho, por exemplo, trabalhando grandes biografias. Não é? Eu vi um estudo bem recente, até trabalhamos com os alunos essa semana, com algumas classes. Não sei se vocês viram um estudo bem recente que foi publicado do violinista, né, que de tanto ficar, né, fazendo essa motricidade fina aqui, né, a região do cérebro que está ligada a esse movimento todo da mão esquerda, ela se desenvolve mais do que outras regiões do cérebro. Olha. Não é? Então nós temos uma chamada projeto de vida, É uma toda disciplina, semana tem uma disciplina que eles disciplina trabalham na projeto de vida. escola. A gente trabalha muitas biografias, histórias inspiradoras. Quando você pega uma bailarina, por exemplo, como aquela soviética que mostrou o pé ensanguentado, Uhum. né, para chegar onde ela chegou, né, os dedos do João Martins lá, mesmo antes, né, da doença dele, João Carlos Martins, né? Sim. Fugiu o nome agora. Aquele pianista famoso lá. Que hoje é maestro. É, um maestro famoso. E, enfim, na história aliás, esse mesmo estudo do violino também fez de atletas de alto rendimento. Os atletas de alto rendimento têm regiões do cérebro que se desenvolveram muito acima de outros atletas que não são de alto rendimento. Pelo esforço, a repetição, o treino, né? A perseverança, a disciplina, a rotina e o propósito. Porque o propósito e sonho estão ligados. O propósito reveste o sonho de moralidade, né? De servir, da grandeza de servir. A gente trabalha muito com os alunos assim. O importante não é o que você deixa para as pessoas, mas o que você deixa nas pessoas. Não é? São conceitos que você vai trabalhando. Agora, as biografias têm um poder extraordinário, porque elas instilam na mente do jovem. Sabe? Elas instam os jovens a romper, não é? A superar limites. Por trás das grandes biografias tem sempre muita renúncia e fazer troca intertemporal. Isso que a cultura judia, ela é farta nisso. E nós não temos isso na nossa cultura. Troca intertemporal é algum sacrifício, não sacrifício, embora a palavra sacrifício é bonita, né? Sacro, ofício, né? Daí vem sacrifício. Mas alguma renúncia hoje para usufruir amanhã. O jovem brasileiro, especialmente nós brasileiros, nós desresponsabilizamos demais a juventude, a infância, tanto as casas, mas sobretudo as escolas. As nossas escolas viraram uma espécie de colônia de férias. Igualzinho as japonesas, né? Muito igual, muito. Você sabe que lá na escola nós temos um projeto chamado Sala Limpa. É muito bom você tocar nisso, lembrei. E tem um kitzinho, uma vassoura, uma pazinha, né, um baldinho em cada sala. A ideia não é que o aluno limpe. O ideal seria como é no Japão. Ele não faça a faxina. Não é? Mas se isso, sujar... mas o grosso, então, não é para apontar o lápis no lugar, mas já apontou, caiu um papel de bala, não é para cair, mas caiu um papel de bala. Então, no final do expediente, tem um revezamento lá, uma escala, não é? E eles tiram o grosso, não é? Não é que foi parar no Ministério Público como trabalho de menor? Olha trabalho de menor? É absurdo. Mas passou primeiro
pelos pais isso. Os pais não denúncia do pai. concordaram. Foi denúncia de um dos então, O pais. problema é sempre o falar, isso tutor, foi velho. parado É. por causa do Sempre pai. fala. Denúncia do pai. Não estou pagando escola para o meu filho ser escravo, Sim. trabalhar. Não dá pra expulsar essa criança? Acho que eu não seria um bom professor de escola. Ok, Ele então. Acabou acabou saindo da escola, porque naturalmente o promotor foi muito sensato, foi lá verificar, viu como é que É era. uma Que questão tinha, de conceito, Não era gente. obrigado, era um mais, fundo, era um incentivo. pedagógico, né? Sim. De educativo. Não, porque se não faz isso aqui na escola, a escola é o seu microambiente ali que te prepara para o mundo. Não Não faz é. em casa, não vai fazer na empresa, não vai fazer em lugar nenhum. Sabe, eu falo muito sobre isso e até queria trazer esse tema também aqui, que é a questão dessa terceirização que a gente vê. Né? Você vê hoje, e a consequência disso, os pais terceirizam para a escola a educação dos seus filhos. Né? Você vê também líderes e empresários pegam seus colaboradores e terceirizam, né, a educação deles para institutos, enfim, para uma série de outras coisas. E aí você não consegue criar uma cultura de responsabilidade. Né? E como que essa terceirização, o senhor vê, qual a consequência dessa terceirização nos ambientes de trabalho? Ela é desastrosa, porque o berço é insubstituível. É. Papel de pai e mãe é um papel insubstituível. A escola, supletivamente, né, complementarmente, ela também forma e educa, mas não substitui o berço. Então, quando um pai delega, ou como você falou, terceiriza, né? Sim. É. Eles, os pais, é cômodo, os pais ficam pouco com os filhos hoje. Quando eles ficam, o pouco tempo que têm, eles não querem exercer o papel de autoridade, o papel do chato, né? E tem que, na família, o pai e mãe chatos fazem muito bem aos filhos. Sim. Não é uma chatice, mas né, figura de autoridade. Uhum. Principalmente nós, homens, é muito comum o pai falar, vai lá, resolve com a sua mãe. É um Uhum. covarde o pai que faz isso, total. né? É um covardão, né? Quer, às vezes, pôr o filho na moto, quer ser o amigão. Sim. Amigo, nossos filhos podem ter bilhões, né? Pelo mundo afora, hoje, pelas Mas redes pai sociais. é um só. Pai é um só e é insubstituível. Então, o pai não pode abdicar da figura de autoridade. Não quer dizer autoritário, Uhum. mas ele tem, dentro da dinâmica da família, a figura, especialmente do homem, ele não vai ficar brava comigo, tá? Não, a gente São tem isso bem alguns- A gente tem definido. essa São A gente alguns- tem bem bem claras, definido. né? Alguns estudos que dizem que o homem tende, porque a mãe se desgasta mais, não é? É teuda e manteúda, quer dizer, saiu daqui, ela é dos cuidados, é mais intenso, ela se desgasta. Então, alguns estudos falam que as crianças tendem a imitar, não que não imitem muito, claro, mãe, né? Mas tendem a imitar um pouco mais os valores, né, os padrões do pai. Então, se o pai é omisso, condescendente, né, indulgente, benevolente, irresponsável, delega, fujão, não é? Inseguro, leniente demais. Tem um estudo de Stanford muito interessante que fala assim que nas famílias funcionais, os pais mais respeitados pelos filhos, quando eles se tornam pais, quando os filhos se tornam pais, são os pais exigentes, são os pais, né, que exerceram autoridade amorosa, Sim. claro, mas firme, não é? É que hoje é complicado essa questão, né? Hoje Se é. você fala não, você já é autoritário, você é abusivo, não sei o quê. Isso. Você só impõe limite. Eu falo assim, aqui na minha casa não. Mas por que na sua casa? Eu falo assim, porque esta é a minha casa. Perfeito. Quando você tiver a sua casa, você faça o que você quiser. E a mesma coisa na empresa. Né? Esta aqui é a minha empresa, é a minha cultura, é a visão que Deus me deu para este negócio. Olha, se você não está satisfeito, a gente pode fazer um acordo e você, na porta da rua, você vende da casa. Mas se você fala isso, Nossa. nossa, você é grosso. É abusivo, É abusivo. é assédio moral, É. autoritarismo. Lá na escola a gente tem um hábito de falar assim para os pais, um hábito, assim, uma prática bastante recorrente. Olha, a sua família, o senhor, a senhora não nos contratou para fazer o que o seu filho quer, mas o que ele precisa. Nossa, e deve ser muito desafiador falar isso, porque os pais Mas hoje em tem dia que estão falar. muito Não, complicados, pra né? trabalhar Tem com que educação falar. de criança. Eu vou te dizer uma coisa muito Desafio. pesada. Não tem mais como se ficar com todos. É, Todo né? final de ano nós deferimos a matrícula de uma lista de famílias. Com dó da Sério? criança, mas você escreve e fala, não somos a escola ideal para vocês. Não há sinergia, Aham. não há um mínimo de simbiose entre os nossos valores, crenças e convicções e da sua família. Então, escola Porque não é um senão espaço. uma laranja podre aqui arrebenta Mas todo mundo, né? O ponto aí é a família, não é só o comportamento Não, do não. aluno. É quando vocês percebem que não tem conversa nem com a família, não Perfeito. bate nem com a família. Recentemente tinha um indivíduo conhecido, até do mundo artístico, sabe, muito desrespeitoso com os seguranças, com isso. Nós fizemos uma roda, né, grande, assim, colocamos lá numa mesa com vários gestores da escola, chamamos para conversar, falou, olha,
Você maltrata na frente dos filhos, né? Maltrata a segurança da escola, os porteiros. Né? Não nos interessa ter uma pessoa assim em nossa comunidade. Perfeito. Não é? Então, você tem 60 dias para procurar uma outra escola. Nós não somos a escola ideal. Não sei se vai ter alguma escola que vai aceitar isso, mas nós não somos a escola. Professor, então, acho que a gente tem que se posicionar. eu não tomei é? essa mesma decisão com um cliente aqui da nossa estrutura. Né, o cliente me procurou porque queria ter uma assessoria mais isenta, que é o trabalho que a gente presta, de consultoria, de investimento e tudo mais. E ok, nós o recebemos, fizemos o contrato, começamos a trabalhar com ele. Mas nós somos uma consultoria cristã, mas nós aceitamos todas as pessoas, independente da sua tradição religiosa, costume e cultura. Mas ele começou a ser tão desrespeitoso no trato conosco, com os colaboradores, a forma como se posicionava falando da antiga gerente do banco, o que ela fez, o cara deixou de falar, e palavras de baixo calão. E assim, aí eu cheguei para ele e até dividi essa conversa com a esposa. Eu falei, esposa, essa pessoa está agredindo, eu quero ajudá-lo, sei que eu posso ajudá-lo, mas assim, eu estou me sentindo mal atendendo ele. E eu tive uma conversa muito franca, eu falei, olha, talvez o nosso escritório, né, o modelo de trabalho que eu vou exercer com você aqui, não seja o escritório ideal para você. Então, assim, você possa procure, por favor, um outro escritório. É honesto fazer isso. É bom para os dois. Me tirou um peso das costas. Porque assim, eu sei que eu poderia ajudá-lo, mas não era aquilo que ele estava procurando. Sabe? A gente trabalha com clientes de alta renda. Um cliente de alta renda, a rentabilidade é uma consequência. A gente vai buscar isso, mas não a qualquer custo, não de qualquer jeito. Correto. Então, nós trabalhamos com princípios, com valores e fazemos uma política de investimento. Agora, a qualquer volatilidade do mercado, a qualquer coisa que foi previamente acordado, o cliente liga e xingando e não sei o quê. Eu falei, olha, isso não foi acordado por nós, você quer mudar a política? Faz sentido, não faz? Não, porque você falou, vamos fazer o seguinte, vamos procurar uma outra instituição ou outro, né, consultor que possa aceitar isso. Ou, enfim, eu vou falar, acho difícil alguém, ser humano com dignidade, aceitar essa questão, mas, enfim, vida que ela segue, faça o que você quiser da tua vida, né? Mas no meu escritório não. Você, Thaís, fez uma pergunta que acho que eu deixei pela metade, que uma coisa importante, acho que as escolas têm que se posicionar em relação aos valores. Posicionamento. Né? Então, nós nos colocamos assim. Agora há pouco eu estava com um grupo de pais novos, eu fiz lá uma introdução, e disse que, assim, sem meias palavras, nós somos uma escola conservadora, escola da família, da disciplina, do trabalho, do mérito e também de Deus. Né? Não somos uma escola religiosa, somos laica. Sim. No entanto, todo o ideário pedagógico ele está ancorado numa visão de mundo que cultiva o transcendente, a espiritualidade também, e as tradições. Não é? Então, por exemplo, tem escolas, São Paulo, eu estou vindo em uma escola, fui conhecer uma escola, está pondo o banheiro neutro dentro da escola. Eu não estou discutindo, assim, mas trazer isso para dentro da escola. A escola tem que trazer, né, a alta cultura, a alta literatura, os grandes valores, as tradições que... Esse é o seu posicionamento. Sim, é um posicionamento. Né? Tem liberdade de fazer, então a família escolhe. Né? Tem escolas, por exemplo... Não é obrigado a se matricular como aluno, não é obrigado a me contratar como seu consultor. Isso. Uma coisa que eu mais falo, professor, é assim, eu não vendo investimento. Quantas pessoas o senhor abre o seu extrato bancário, professor? Perfeito. Assim, perfeito. Pouquíssimas. Então, eu não vendo investimento. O que eu vendo é confiança. Confiança. É alinhamento de interesses. É isso que você busca? Então é nesse caminho que a gente vai seguir. Só a partir do momento que você deixa muito claro, antes de começar uma relação, não é? É que você pode depois... O combinado não sai caro, não né? sai caro. Exatamente. Não sai caro, não é? Exatamente. Você sabe que lá na escola eu tive problemas com isso, você ficou sabendo, sim, não é? Sim. Por um posicionamento... E nós não... Eu me lembro muito bem de um pai, uma autoridade aqui do município, que tem 3 filhos lá conosco. Ele chegou um dia, estava aquela pressão da imprensa, né, todo aquele tumulto. Ele chegou um dia, pediu uma reunião comigo, e no olho ele disse assim, eu sei como funciona. Toda a imprensa em cima, pressão, eles acabam, né, são os abutres, lembra essa expressão que ele usou. Qual vai ser a posição da escola? Eu olhei bem para essa pessoa e falei assim, nenhum milímetro para trás. Ele levantou, não falou, mas é só isso que eu queria ouvir. Não é que eu queria dar uma de herói, não. Mas quando você põe as suas convicções na frente, não é? Acho que fica mais fácil você também ter propósito e uma missão mais bem definida
num ambiente um pouco mais É a mesma harmônico. coisa a empresa, né? Porque se ela não tem uma visão, não tem os valores, ela acaba se corrompendo por qualquer questão. Exato, ela vende a alma ao diabo, acende uma A Thaís faz vela. muito isso quando faz um planejamento estratégico das empresas. Primeira coisa, missão, visão e valores. Primeira Olha. Pra que coisa. você faz isso aqui? Não é pra deixar na parede, gente. É pra olhar todo dia e falar. Exato. É isso aqui que nos norteia. É por esse caminho que a gente vai Perfeito. seguir. Exatamente. Todas Né, as esposa? decisões são baseadas na missão, visão e valores. É um posicionamento. E ninguém pode chegar de fora e impor que você faça uma coisa dentro do seu negócio. Ali é a sua casa. Você põe... Quantas escolas tem aqui na região? Não tenho certeza de números. Mas enfim, deve ser algumas centenas, talvez, Tem né? mais. É. Só de ensino médio tem mais de 250. Olha aí. Ah, São então, duas centenas de então duas tem centenas e meia. aquela que Mais vai de 1.200 servir. escolas, mais ou menos, no Grande ABC. Guilherme, então assim, por favor, né? Procure. Mesma coisa, escritório de investimento, planejamento financeiro. Verdade. Procure aquele que você vai se sentir confortável. Talvez o alinhamento seja diferente do meu. Não quer dizer quanto é melhor ou pior, enfim. Não, Cada um tem seus que valores. e beleza essa propósitos. pluralidade de opções. Eu né? sou apaixonado pela concorrência. Porque eles me aperfeiçoam. Eu acredito também que eu posso aperfeiçoar outros, né? E assim sucessivamente. Exatamente. Como um cliente que te critica, né? O melhor consultor que tem. É o mais É. caro consultor É do o que mundo. eu sempre digo. A gente tem que sempre prestar atenção na crítica do cliente. E aprender com ela. Não Então, quer dizer que você precisa acatar, mas a gente aprende com ela. Quer dizer, o Uhum. foco no cliente, e nem sempre no produto e no serviço, mas muito no cliente, É. não é? O Exatamente. comportamento do cliente, ele sinaliza muito, muita Quando coisa. tu fala assim, ó, o cliente tem sempre razão. Tem a razão dele. Mas não quer dizer que a razão dele seja a razão dos princípios e valores do seu Exato. negócio. Nem sempre ele está Ainda correto. mais Sim. nos dias de hoje, né? Sim, e assim, você vai sempre encontrar alguém que vai falar aquilo que você quer ouvir. Assim, olha, não, você, sei lá, fumar é ruim. Você não sabe, estado e vários estudos falam sobre isso. Mas você vai encontrar algum médico que fala, não, pode fumar. Vai, procura então. Você quer ouvir a conversa certa Correto. ou a conversa torta? Você que escolhe, né? É uma escolha, né? Você viu o coração já, esposa? Eu já vi. Meu E aí? Deus do céu. Então, vamos para os finalmente aqui então, né? Sim, eu ia perguntar para ele sobre essa questão da pluralidade, do posicionamento, mas ele já entrou, né? O professor já entrou nesse assunto, né? Nos dias de hoje, como equilibrar tudo isso, se posicionando de uma forma que nem sempre é a mais popular. E você foi assim, é assim, Cirúrgico, dentro né? da minha casa, dessa regra é essa. Mas na casa do meu amigo é assim. Na casa do seu Então, amigo. eles vêm com a casa do amigo, né? Eles querem te Perfeito. comparar. Fala, lá é assim, Perfeito. então se lá é legal, você pode. Só que se o pai compara Quando alguém vai comprar alguma Se coisa. compara com o filho, não tá legal, né? Agora o filho compara o Porque aí pai, quando né? chega pra gente, né, o cliente, mas fulano faz por tanto, ou faz daquela forma. Mas eu faço dessa forma, né? Cada negócio tem o seu posicionamento. Legal. Professor, olha que passou bastante o tempo e faltou muita conversa aqui pra gente, viu? A gente quer agradecer a sua aula de hoje, né? De fato, foi uma aula, foi um episódio que uniu aqui ciência, fé, né, e gestão, uma conversa que ilumina muito os nossos caminhos, tanto para você que é empreendedor, assim como eu, como também para um educador que está nos acompanhando aqui. Todo mundo, eu tenho uma filosofia que todo mundo é um educador, né? Direto ou indiretamente, todos nós educamos, somos influenciados e influenciamos. Professor, como é que as pessoas podem te encontrar, se conectar com você? Só se matricular no Liceu, né? Isso é mais fácil. Além disso. Eu estou aí nas redes sociais, né? Tem lá o Instagram, enfim. Estou lá. E trabalhando, né? Dando aula, trabalhando. Eu estava fazendo uma conta outro dia, já passou pelas minhas mãos, né? Mais de 100 mil alunos. Gente, é Caramba, muita gente. que gostoso, né? Eu estou há 40 e tantos anos, né? Dentro de escola. Ah, Mas é um propósito, uma missão. Eu fui para seminário, não é? uhum. Fui educado por família judia, depois fui estudar num seminário. Aí não deu certo o seminário, mas hoje eu entendo que o Senhor tinha um propósito com a minha vida, talvez de trabalhar na vida de Com crianças. certeza. A gente tem um grupo de estudos espirituais na escola, sem levantar a placa de igreja, porque Uhum. placa de igreja não salva ninguém, Com não é? certeza. Quem salva é o nosso Senhor Jesus. Aham. Então, toda segunda-feira, vocês estão convidados, inclusive, se um dia Super quiserem Legal, assistir. vamos conhecer. Com certeza. Será um Uhum. prazer. Tem um arqueólogo lá que, se vocês quiserem entrevistá-lo, ele escava muito em Israel, é Olha. doutor, é presidente da Sociedade Brasileira de Eu não- Arqueologia, muito culto, uma A pessoa... gente tá, Pega contato já. nós já temos aqui para agendado também um cientista muito famoso, que eu não vou falar o nome agora, só depois você vai ficar sabendo, segue a gente e vai saber quando vai Ótimo. sair, Eu que vou, vai estar aqui também. vou divulgar também lá na escola. E se vocês quiserem, depois eu passo o contato. Como ele escava em Israel, ele confirma muito da Bíblia, Uhum. né, pela arqueologia.
Ele está dando um Isso é curso muito demais. interessante. O que a Toda gente está trazendo aqui também é muita questão do empreendedorismo em outras áreas. Porque assim, eu sou dono de uma loja, eu sou dono de um negócio, mas todo mundo empreende. Um educador é um grande empreendedor. Um arqueólogo, ele é um empreendedor no negócio dele. Um cientista, ele é um empreendedor também. Né? Então, a gente está trazendo bastante essa reflexão aqui também. E principalmente, professor, que todos nós que empreendemos, temos visão cristã, nosso empreendimento, ele glorifica o reino. É uma missão que Deus deu, que Deus confiou a cada um de nós. Para o Senhor, a educação. A mim, as finanças. A Thaís, a capacitação de liderança. E cada um de nós aqui juntos, né, nós glorificamos o reino de Deus. E nós somos apenas mordomos, não é? Sim. Nada é nosso. Exatamente. Devemos a quem tem menos e tudo é do Senhor, não é? Isso aí. Eu quero dizer que vocês levantam muito bem a bola e aí fica fácil conversar. Um prazer, viu? professor que é fácil, né, amor? Um prazer. E para vocês que se inspiraram com a história do professor Daniel, se inspirando em colocar limites, em se posicionar, em lidar pelo exemplo, continue nos acompanhando, né, no próximo episódio, na próxima terça-feira, que você traga mais resultados para o seu negócio, que a gente possa te inspirar através das histórias reais de empreendedores cristãos. É disso que eu tô falando. Então, vem com a gente aí. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu tempo. Vem comigo que semana que vem tem mais, tá? Obrigado, viu? Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.